estão inscritos para sustentação oral o Dr. César Tocaiocaso Hirose, pelos agravantes Vilmar e Maria, e o Dr. Anderson Gaspar, pelos agravados Daniele, Marcelo e Ricardo. Dr. César já chega aqui, já se aproxima da tribuna. O Dr. Anderson está... Não está no lobby? É? Bom, tudo bem. Tudo bem, Dr. César? Pode ligar o microfone e já chamar a atenção da câmera para o senhor. Doutor César, o senhor tem 15 minutos para a defesa dos interesses dos seus constituintes na tribuna. Fique à vontade. Obrigado, Excelência. Excelentíssimos desembargadores, excelentíssimas desembargadoras, boa tarde. Trata-se de ação movida pelos locatários, ora agravados, em face dos locadores, ora agravantes. O argumento dos locatários tem cerne no que o imóvel comercial locado haveria diversas irregularidades administrativas anteriores à locação, das quais supostamente eles não teriam conhecimento, pelo que ficaram impedidos de exercer a atividade comercial almejada. Este contrato de locação firmado foi em 2016 e a ação proposta apenas em 2020. O que eu quero, de antemão, deixar claro é que esta ação tem como ponto nevrálgico exatamente a análise do Instituto dos Vícios Redibitórios, dos vícios ocultos. Porque todos os pedidos realizados pelos locatários são exatamente fundamentados. Bem, eu quero a sustração dos aluguéis, o abatimento dos aluguéis, eu quero a regularização do imóvel, porque eu não conhecia das irregularidades administrativas quando da feitura do contrato. Bem, a conclusão esta de que o processo se trata da análise do Instituto dos Vícios Redibitórios não é feita por mim, unilateralmente, mas por esta mesma Câmara, que em 2 recursos sobre este mesmo processo assim concluiu. Primeiro, em agravo interno, que os agravados recorreram, foi assim decidido por esta Câmara por unanimidade. Em havendo, de fato, desconhecimento acerca das irregularidades do imóvel, conforme defende o recorrente, estar-se-ia diante do Instituto do Vício Oculto, o qual possui prazo decadencial de 1 ano para que seja pleiteada. Em seguida, prosseguiu o agravo de instrumento e, em acórdão, de novo por unanimidade, esta Câmara definiu que aduz o autor que, quando da celebração do negócio, não tinha conhecimento das irregularidades administrativas que pendiam sobre o imóvel, o que, em outras palavras, configura a ocorrência de vício oculto, cujo prazo para reclamação do abatimento do preço ou redibição do negócio é de 1 ano a partir do conhecimento das irregularidades. Pois bem, ainda que esta Câmara, por 2 recursos diferentes, tenha reconhecido que o processo se trata da análise dos vícios redibitórios, prosseguiu o processo que, em decisão saneadora agora atacada, o juiz de primeiro grau afastou a prejudicial de decadência sobre o argumento de que não estaríamos discutindo dos vícios redibitórios, porque supostamente o locador, ora agravante, tinha conhecimento dessas irregularidades. Daí que, excelências, com todo o respeito à decisão de primeiro grau e ao juiz, é que a decisão está equivocada e merece reforma. Primeiro, porque não respeita, não observa esses 2 acórdãos desta mesma Câmara, por unanimidade, terem decidido que estamos discutindo, sim, sobre o Instituto dos Vícios Redibitórios. E segundo, porque a afronta expressa a disposição do Código Civil. Porque, vejam, para o Instituto dos Vícios Redibitórios, a análise que se faz é se o locatário tinha conhecimento ou não desses vícios e, se não os tinha, quando passou a conhecê-los, e não sobre o locador. Tanto é assim que o artigo 443 do Código Civil estabelece diferentes consequências para o locador, em caso de seu conhecimento ou em caso de seu não conhecimento. Ou seja, eventual conhecimento do locador sobre esses vícios importa tão somente para qual a consequência que eventualmente seria imposta a ele, mas não significa que não estamos discutindo sobre os vícios, desses vícios. E aí, portanto, que está o erro da decisão atacada, mas aqui, desde logo, o que pretendem os agravantes é que não seja reformada a decisão para que haja instrução processual, mas que, desde logo, já seja reconhecida a decadência, na medida em que a causa já está madura para julgamento, diante de muitas, robustas e suficientes provas documentais acostadas nos autos. E aqui eu peço licença para citar algumas, talvez as mais contundentes. Primeiro, pela própria narrativa dos agravados.
seja no presente processo, seja nos processos em apenso, seja nos recursos interpostos, ou seja mesmo nas próprias contrarrazões a este agravo de instrumento, em que eles colocam que tão logo se emitiram na posse do imóvel, constataram as irregularidades administrativas. Relembro, o contrato foi realizado em 2016 e a ação ajuizada apenas em 2020. Pois bem, então, desde 2016, pela própria narrativa dos agravados nos autos, eles tinham conhecimento dessas irregularidades, mas ajuizaram apenas em 2020 a ação. Ainda mais contundente, das provas documentais nos autos, primeiro eu cito a de movimento 37.4 nos autos de origem. São processos administrativos. Movimento 37.4, página 3, documento datado de 28 de novembro de 2016. Os agravados colocam ipsis literis. A pedido da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, gostaríamos de obter autorização para a substituição dos antigos tanques de combustíveis que estão localizados no recuo frontal. Se eles requerem, diante da municipalidade, em processo administrativo, eles assinando que requerem a substituição dos tanques, é porque desde então já sabiam das irregularidades que impediam o exercício da atividade? Pois bem, mas a ação apenas ajuizada em 2020. De modo ainda mais contundente, movimento 37.6, página 35, documento datado de 5 de novembro de 2018, termo de compromisso assinado pelo agravado, dizendo que se compromete, entre aspas, se compromete a realizar a regularização das calçadas, passeio e situação dos tanques, além de sanar as pendências impostas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Ora, eles assinaram, está ali a assinatura deles, dos agravados, em termos de compromisso frente à municipalidade, dizendo que se comprometiam a regularizar o imóvel. E, obviamente, se comprometiam a regularizar, é porque conheciam que existiam irregularidades. Isso datado, reforço, de 2018, ação proposta apenas em maio de 2020. Mais que isso, documentos trazidos pelos próprios agravados nos autos. Parecer de movimento 121, 18 de outubro de 2016. Parecer assinado por engenheiro químico no processo administrativo movido junto à prefeitura, no qual, neste parecer, a própria prefeitura impõe uma série de determinações para que haja regularização desse imóvel, para que daí eles possam exercer atividade comercial. Ainda assim, a ação reforço foi ajuizada apenas em 2020, muito depois de passado o prazo decadencial de 1 ano para a alegação dos pleitos redibitórios. Ou seja, ainda que se assuma que eles não conheciam das irregularidades, o que a gente fala aqui apenas por argumentar, porque eles sim conheciam das irregularidades e eles sim são responsáveis pela regularização, mas ainda que se assuma que não sabiam, ainda assim as provas nos autos, desde logo, demonstram que o conhecimento das irregularidades foi muito tempo antes de 1 ano do ajuizamento da ação. E outros elementos aqui, peço licença, para que sejam destacados. Os agravados não são amadores na área. Não são. Eles são donos de 20 postos de gasolinas em Curitiba e região metropolitana. Ou seja, cujos capitais sociais de todas essas empresas ativas superam 15 milhões de reais. Não são amadores. Não podem alegar desconhecimento na temática, no ramo, ou desconhecimento sobre os conhecimentos contratuais necessários para fazer. Pelo contrário, conhecem das irregularidades e ainda assim propuseram ação apenas em 2020. E, de modo ainda mais contundente, no movimento 1.4 dos autos recursais, não sou eu que estou falando, não é minha interpretação, é declaração em vídeo do próprio agravado perante um juiz de direito, afirmando que a metodologia, que o modelo de negócio dos agravados é exatamente de buscar postos de gasolina que já estão com problemas administrativos. Porque, diante disso, eles conseguiriam melhores valores, melhores preços. Esse é o métier, esse é o modus operandi das empresas dos agravados. Quem diz isso, reforço, não sou eu, mas a declaração juntada em vídeo perante um juiz de direito do próprio agravado. E é diante disso que, sendo tantas as provas que demonstram o inequívoco conhecimento dos agravados dessas irregularidades, e sendo claro que estamos diante de um caso em que se discute os vícios redibitórios, que desde logo a gente pretende, os agravantes,
que seja reconhecida a decadência, reformando a sentença. E veja, apenas para finalizar, que o julgamento de mérito, desde logo, reconhecendo a decadência, vai ao encontro de princípios basilares do nosso ordenamento. Vocês sabem, a celeridade processual, o direito constitucional à duração razoável do processo. E esses dizeres, esses princípios e direitos não são aqui invocados superficialmente, como bengala, sem qualquer substância, mas é porque simplesmente não faz sentido impor aos agravantes, que, aliás, já têm os dois mais de 80 anos de idade, impor aos agravantes, diante de tantas provas contundentes da ocorrência da decadência, impor a eles o ano processual do tempo. Por quê? É tempo em que os agravantes continuarão tendo que executar os agravados para conseguir seus aluguéis? Sim, porque tão logo esta Câmara reverteu a decisão de primeiro grau e deu provimento ao primeiro agravo de instrumento, eles deixaram de pagar os aluguéis. É tempo em que o imóvel fica abandonado? Sim, os agravados abandonaram o imóvel conforme processo em apenso. Abandonaram tão logo também esta Câmara deu provimento ao recurso dos agravantes. É tempo em que o imóvel fica sem poder ser dado qualquer destinação, porque não há uma conclusão do processo. É mais tempo de um processo que já está maduro para o julgamento. E este tempo, ele apenas prejudica a parte que está com o direito, que está com a razão. E é por isso que, diante de tudo que foi dito, os agravantes requerem o conhecimento e provimento do recurso, no sentido de reformar a sentença de primeiro grau, a decisão saneadora de primeiro grau, reconhecendo a prejudicial de mérito de decadência. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor César. Desembargador Vitor. Presidente, eu vou adiar esse processo, em razão do que veio da tribuna. Me ficaram algumas dúvidas. Tem até um agravo que foi julgado pela doutora Luciana Bertoletto, que nesse mesmo caso, nesse mesmo processo, que a questão precisava de dilação probatória. Mas eu fiquei com dúvida de alguns pontos aí que vieram, embora eu particularmente acho que a ação não é redibitória nem de batimento do preço, mas já tem esse agravo, então eu vou analisar, e a semana que vem eu trago para julgados, para definir o julgamento, tá certo? Então, o julgamento fica suspenso, mediante proposição do relator, será retomado. Suspenso. Né, mediante proposta do relator, será retomado dia 20, daí com a apresentação do voto por Sua Excelência. Senhor César, obrigado pela sua contribuição. Voltaremos a nos ver dia 20. Tá bem? Boa tarde. Vamos lá. Sustentou. Tá. O próximo é o número... A quem interessar possa, nós vamos